A partir dessa regra que a gente viu, a gente poderia construir um algoritmo recursivo. De fato, nas notas de aula tem esse algoritmo recursivo. Mas eu acho que eu nem vou construir ele com vocês, porque a gente já entrou um pouco em como a gente poderia melhorar essa regra aqui. Tá? A gente já entrou um pouquinho nisso. Eu vou só mostrar para vocês, sem construir o algoritmo, mas direto da regra recursiva, mostrar para vocês por que eu estou interessado em melhorar essa regra, se possível. Né? Então, basicamente, se eu fosse construir um algoritmo, vamos lá, não é a nossa primeira aula disso, então confiar que vocês conseguem completar algumas lacunas aqui, olha. Eu faria um algoritmo, uma funçãozinha, sei lá, que eu chamaria ali de binomial, regra de Pascal, algum nome que eu daria para minha função. Ela receberia n e k, esses dois valores, e o que eu quero é que ela me devolva isso aqui. Então, como que seria essa função? Bem, ela teria um if, se n igual a 0 e k maior do que 0, devolve isso aqui. Opa, passou desse if. Então, tem um outro caso aqui, né? Porque como tem dois parâmetros, eu posso cair no caso base de duas maneiras. Né? Então, se n maior ou igual a 0 e k igual a 0, devolve isso aqui. Se não for isso, devolva a soma das chamadas recursivas. Sei lá, se eu chamei a minha função de bin, referência binomial, eu ia chamar devolver, eu ia dar um return bin de n-1k, passando como parâmetro para ela, mais bin n-1k-1. Beleza? Então ela implementaria direto essa regra. Eu só não estou passando mais rápido porque, como eu falei, eu quero explorar um pouquinho essa regra com vocês para a gente melhorar ela, daí eu já mostro direto o outro pseudocódigo, que é uma tradução bem direta disso aí. Então imaginem que eu tenho aqui, para explorar um pouquinho a questão de eficiência, parecido com o que eu vi com vocês com Fibonacci, quando a gente quer expandir uma árvore e ver como que as coisas estão andando. Imagina que eu tenho aqui, olha, eu quero resolver a minha função para n escolhe k. Tá? Pensa que o n e o k são grandes. Vou aplicar essa regra. Quantas chamadas recursivas esse nosso algoritmo teria que fazer? Esse que a gente acabou de falar rapidinho. Duas, né? Se o n e o k são grandes, não caiu no caso base, vão ter duas ali. Uma só diminui o n, então fica ali n menos 1k, a outra diminui ambos. Essa aqui tem n menos 1, k menos 1. A partir daqui, esse aqui n menos 1k vai continuar. Imagine que o n e o k, de novo, são grandes, vamos continuar mais um nível aqui. Como que vai ficar? Bem, a chamada recursiva sempre diminui o n, né? Qualquer uma delas. Então, para resolver n-1, eu vou ter que chamar para n-2. A chamada da esquerda não diminui o k, a da direita diminui. Né? Então, aqui fica n-2, k menos 1. Tá? Então, são chamadas com dois termos. Essa aqui, de novo, a chamada da esquerda não diminui o k, então ele vai disparar aqui para n-2k-1. Se eu usar a regra errada em algum lugar, só me avisem, tá? Totalmente possível eu me confundir. Mas, ok, o k se manteve, o n diminuiu. E a outra chamada aqui iria para n-2, k-2. Deixa eu olhar se já está acontecendo o que eu queria chamar a atenção para vocês. Já está, não está muito, mas já está acontecendo. Ó, nessa árvore de recursões aqui, esse termo é igual a esse. Se eu fizer mais um nível, vamos ver se a coisa fica mais evidente. N-2k ali, eu vou ter n-3k, e eu vou ter aqui n-3k-1. Se eu expandir esse cara aqui, ele vai cair aqui em n-3k-1. Olha aí, repetição de novo. Vou usar outra cor.
E aqui eu teria n menos 3, k menos 2. Certo? E se eu continuar expandindo ali, certamente outros vão aparecer. Eu tenho quase certeza que um desses aparece. Se eu expandir esse cara e aquele, acho que aparece n menos 3, k menos 2 em ambos, por exemplo. Tá? É só aplicar a regra mais um nível ali. O ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é que, como a gente já viu em outras vezes, Fibonacci é um exemplo, mas não se resume a ele. Eu tenho uma função recursiva, né? Eu tenho uma recursão aqui, que uma chamada dela desencadeia duas outras. Isso já me deixa preocupado com o comportamento exponencial, certo? Se um negócio vira 2, não é óbvio, não é sempre que isso acontece, tem que analisar, tá? A gente vai ver algoritmos que têm esse comportamento de fazer duas chamadas recursivas e surpreendentemente são muito eficientes. Mas eles têm outros mecanismos contrabalanceando esse crescimento do número de chamadas, tá? Mas, a princípio, se a nossa recursão, se a nossa recorrência aqui diz que para resolver esse cara eu tenho que fazer duas chamadas, isso já sobe o alerta para mim. Tá? Além disso, uma coisa que a gente viu isso especificamente lá em Fibonacci, se vocês lembrarem, foi um finzinho de aula, né? Foi só algo mais rápido, mas a gente chegou a ver isso. Quando eu aplicava a recorrência de Fibonacci diretamente, tinha overlap de subproblemas, né? Tinha muito subproblema sendo resolvido mais de uma vez, que é algo parecido com o que a gente está vendo aqui, né? Eu estou gastando esforço computacional se eu aplicar a regra direta para resolver o mesmo problema mais de uma vez. Então, duas maneiras da gente driblar isso aí, tá? Com eficácias distintas, não estou falando que são equivalentes não, mas é o seguinte: lembra quando eu estava preenchendo a tabela, aquela tabela que estava aqui eu apaguei? Vocês notaram que o jeito que eu preenchi aquela tabela foi basicamente um algoritmo? Tipo, eu criei uma tabelinha, preenchi uma coluna e uma linha, que era um caso base, e depois saí aplicando a regra. E aquilo lá sugere um algoritmo iterativo, tá? Para esse problema, que usa essa tabela auxiliar aí, que usa essa tabelinha aqui, eu vou chamar ele de BINI, né, referente a binomial, não é binário, tá? Que é outro termo muito comum, é binomial, né? Então, o binomial iterativo, que recebe aqui dois inteiros, n e k. E o que ele vai fazer? Ele vai preencher, ele vai alocar previamente aqui, então tem esse porém, esse algoritmo, né? Pelo menos do jeito mais simples aqui que eu estou fazendo ele vai ter um long unsigned. Eu estou abrindo uma exceção aqui no pseudocódigo, normalmente eu não fico tipando as coisas, né? A gente pega pelo contexto, mas aqui eu estou abrindo uma exceção e chamando de long unsigned. Isso aqui é uma expressão específica de C, tá? Não é qualquer linguagem, cada linguagem vai ter um jeito de falar isso. O que eu estou dizendo é, use mais bits para representar esse cara, porque binomial cresce muito rápido e eu quero postergar o estouro de representação, tá? Então eu estou falando para ele, olha, o long aqui acho que vai ser traduzido como usar 64 bits para representar esse inteiro, e o unsigned é um inteiro sem sinal, então ele vai usar toda a capacidade de representação dele para o lado positivo do espectro. Tem coisa maior com long em C? Nativo eu não sei, teria que pesquisar. Já tem como fazer? Certamente tem como fazer, dá para fazer, assim, vamos colocar, nada te impede de ter até um vetor, e você interpreta o vetor ali como se fosse, pegar aqui no sistema decimal que fica mais fácil, né? Imagina que você tivesse restrito ao milhar, né? Tipo assim, um número não pode ser maior do que 1000, ou do que 9000, do que 1 milhar, acho que seria ok, né? Não pode ser maior do que 999. A gente poderia usar um vetorzinho e interpretar a primeira posição do vetor como o primeiro milhar, a segunda posição como os milhões, a terceira como os bilhões, mas aí você vai ter que, daí você não vai poder usar, se eu falar, vou multiplicar duas funções, você vai ter que ter uma função a sua que sabe lidar com aquilo, e assim por diante. Então, certamente dá para representar números maiores em C, mas daí você precisa que as funções estejam adequadas para lidar com aquilo.
não fazendo com essa gambiarra que eu citei, por exemplo, com um vetor, interpretando ele, simplesmente falando para ele, olha, quero que você use 128 bits. Talvez tenha, não sei. Porque até é curioso, né? A gente usa long hoje, porque eu acho que muito tempo atrás o padrão era 16, o long era 32 e o long era 64. Mas hoje já é tão comum, tudo usa 32, então se bobear o long e o long, e os dois estão caindo em 64, padrão de arquitetura, nada de especial. Assim. Pode funcionar para números maiores, só não é nativo. E daí, não sei se tem pacotes prontos, provavelmente sim. Né? Tem, se não me engano, alguns processadores, na maioria dos processadores da Intel, eles também trabalham com registrador de 256 bits. Então você precisa criar especificar lá que vai usar. Ok. E não um tipo especial, né? Ah, legal. Não, aí facilita mais ainda, né? Se a arquitetura já dá conta, é só ajustar na linguagem. Mas de fato, a minha ignorância me impede de avançar nesse assunto. Assim, a gente precisaria estudar algo específico. Pode falar? Gente, o trabalho, eu estava lá para dar uma divulgação a CG 27, mas é muito, tá? Trabalho. Liberarei em breve, ainda não parei para olhar ele, desculpe. Então aqui a gente tem esse long unsigned, só para lembrar vocês que quando a gente lida com coisas que crescem muito rápido, tomar essa preocupação, tomar esse cuidado na hora de criar ele lá. Mas aqui eu vou fazer a minha tabelinha, que arbitrariamente vai ter 100 por 100 posições, tá? É uma matriz de 100%, minha matriz bin aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou preencher as posições dessa matriz de modo muito análogo com o que a gente fez junto. Tá? Então, eu vou usar, para facilitar a nossa compreensão, índice I para andar nas linhas e J nas colunas. Lembra, as linhas aqui são os N, as colunas são os Ks. Tá? Então, para J igual a 1, J menor ou igual a K? Então, eu estou variando as colunas aqui. J mais, o que a minha funçãozinha faz? Aqui eu faço bin 0J recebe 0. Acho que está correto, vamos só confirmar na regrinha aqui. Então o que eu estou fazendo ali é que eu estou colocando 0 na linha em que eu tenho n igual a 0, tá? A partir da segunda posição, né? A partir da segunda coluna. Quer dizer, a partir do momento que eu estou querendo que pelo menos um interruptor seja aceso, né, que o meu K seja maior ou igual a 1, eu estou zerando tudo ali, porque se eu estou na linha 0, eu tenho 0 interruptores, então isso não é possível. Então estou zerando ela ali. Zerei a primeira linha, é isso que esse primeiro para faz. O meu segundo para aqui, ele vai andar nas colunas, ele vai de I igual a 0, I menor ou igual a N, acho que é isso. I mais. E o que ele vai fazer é que ele vai andar nas linhas, então bin I aqui, fixando coluna 0, e devolve 1 por causa daquilo que a gente falou, né? Olha, se eu estou querendo acender 0 interruptores, né, o meu valor da coluna aqui do K é 0, deixa eu até colocar isso aqui para deixar claro para vocês, olha, esse aqui seria o nosso N, esse aqui seria o nosso K. Tá? É que como N e K são os valores extremos, aqui eu estou tendo que andar com índices no meio do caminho, mas associando com a recorrência, é o N e o K. Tá? Então não se confundam com aquele laranjinha que eu coloquei ali. Tá? Eu só estou fazendo a analogia da nossa regra aqui. Tá? Tudo bem? Ó, quando N vale isso, quando K vale aquilo, dá 0. Quando N é maior ou igual a 0 e K igual a 0, dá 1. Tudo bem? Tá legal. Nesse momento, fazer bem pequenininho aqui, mas só para destacar, o que eu tenho é que essa minha tabelinha, que ela tem N nas linhas e K nas colunas, né? O que eu tenho é essa primeira coluna toda preenchida com 1s e essa primeira linha toda preenchida com zeros. E agora eu vou sair preenchendo a tabela inteira, só que fazendo as continhas usando a recorrência ali. Então, eu vou andar para toda a linha, para I igual a 0,
I menor ou igual que N. I mais mais, já que eu tenho que preencher uma tabela, dois laços alinhados, né? Um anda na linha e outro na coluna. Para J igual a 0, J menor ou igual a K, J mais mais. Então vejam, eu estou fixando uma linha e vou percorrer ela inteira. Depois eu vou fixar outra, percorrer inteira. Tá? Isso significa esse laço está por fora e esse laço por dentro. E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou preencher a posição IJ da minha tabela. Como que eu preencho a posição IJ, gente? Essa resposta eu preciso de vocês. Senão quer dizer que vocês não estão conectando tudo que a gente fez até agora com esse algoritmo. Isso mesmo, seguindo a regra de Pascal ali. Observem a regra aqui, gente. Perdão? O I não teria que ser igual a começar aí. Ah, perfeito, porque a primeira linha já está preenchida, né? É verdade. Tem razão, verdade. Obrigado. Porque a gente, no caso base, já preencheu a primeira coluna e a primeira linha. Então tem razão, eu começo aqui, né? N vale 1, K vale 1 e vou andando assim, né? Uma linha por vez, vou preenchendo as coisas. Isso mesmo. Tudo bem, gente? Feita essa correção, o que eu vou ter que colocar ali dentro é baseado nisso aqui, ó. Como que eu preencho a posição NK? Olho para o N-1, fixando o K, e olho para o N-1, fixando o K-1, somo. Então, como que eu preencho a posição IJ? São só outros índices, mas é a mesma regra. Olho para I-1 fixado J e olho para I-1, J-1. É isso que a gente vai ter aqui. Ok? Quando terminam esses laços, onde está a resposta que eu queria? Né? O valor do binomial que vai para N escolhe K. Onde que ele vai estar, gente? Ele vai estar numa posição da tabela. Vai estar na linha N e na coluna K. Eu só tomei cuidado de não falar o último elemento, porque a minha tabela vai de 100 a 100, né? Ela está pré-alocada aqui. Tá? Inclusive, esse algoritmo pode dar errado se eu tiver com valores muito grandes. É só que, para brincar, para testar, ver funcionando, basta. Né? Binomial cresce muito rápido, você não vai chegar tão perto disso aqui. Mas o que eu vou devolver aqui é o valor que terminou alocado na posição N, na linha N, coluna K. Ok? Apesar de a gente ter falado até agora de uma regra recursiva, e a gente vai expandir um pouco mais a questão recursiva, vejam que a gente fez um algoritmo iterativo, mas que o coração dele é a regra recursiva. Então, uma coisa não está totalmente dissociada da outra. Tá? Pensar num problema de modo recursivo não te impede de fazer um algoritmo iterativo, nem sempre dá, vai variar de caso a caso. Mas a ideia recursiva continua ali, né? Eu estou calculando binomial de IJ a partir dos subproblemas, de binomial de I-1. I-1J e I-1J-1. Ok? Tudo bem esse algoritmo? Qual que é a eficiência desse algoritmo, gente? Qual o número de passos dele? N vezes K. Só para fazer completo aqui, esses caras aqui, esse aqui vai ser da ordem de K e esse aqui vai ser da ordem de N. Mas sempre o termo de maior ordem é que vai dominar. Então esses caras vão gastar tempo muito pequenininho comparado
com esses dois laços alinhados. Eu vou escrever de uma vez aqui, mas só para deixar claro o raciocínio. Aqui dentro, tá? Só operações básicas, atribuição, soma e acessando posições da matriz. Então aqui dentro leva tempo constante. Uma iteração aqui dentro, tempo constante. Quantas vezes isso aqui é feito no laço interno? Quer dizer, fixado um certo i, quantas vezes ele faz? K vezes. J de 1 menor ou igual a K da ordem de K vezes. K mais uma, né? Não, perdão, começa no 1, né? Então K vezes exatamente. Mas não importa, o ponto é proporcional a K. Então esse cara aqui, esse laço interno, proporcional a K. Só que quantas vezes esse laço interno vai trabalhar? Bem, uma vez para cada i. E esse laço externo itera da ordem de n vezes. Por isso, tudo junto aqui, né? Vou fazer assim, puxar junto. O total é da ordem de n vezes k. Que no fundo é um comportamento quadrático, né? São dois valores diferentes, mas o k, até pelo que a gente comentou, não faz sentido ele ser maior do que o n, né? Porque se o k for maior do que n, eu já sei a resposta. 0. Se eu tenho mais itens para pegar do que tem no meu conjunto, se eu tenho mais interruptores para acender do que eu tenho, mais luzes para acender do que eu tenho interruptores, é 0. Então, o k interessante, ele está ali no meio. Quer dizer, então, no pior caso, esse k é próximo de n, ali é proporcional a n sobre 2, e aquilo lá vai ter um comportamento quadrático. Tá? Eu vou ter que preencher uma matriz ali, algo como n por n. Aproveitando isso... perdão, deixa eu fazer uma observação só. Desculpem, tá? O meu planejamento, eu não estou seguindo exatamente o meu planejamento, então eu estou fazendo essas idas e voltas sem querer, assim. Aproveitando esse algoritmo, a parte da eficiência é o que a gente acabou de conversar, é isso aí mesmo. Tá tudo bem a parte da eficiência? Análise de eficiência é importante, então tá claro? Ok? Fora isso, qual que é a eficiência de espaço dele? Quer dizer, quando eu pergunto de eficiência de espaço, a pergunta é: quanto de memória adicional ele usa em relação ao tamanho da entrada? E no caso, esse é um algoritmo que não usa constante. É muito comum um algoritmo iterativo que usa constante, porque ele só precisa de uns índices, uns auxiliares, ele fazer uma troca, uma coisa assim. Esse cara não, né? Esse cara usa memória adicional ali. Esse cara não é um bom exemplo. Como eu falei, eu fiz bem simplificado, né, o código é bem simplificado, só para testar, brincar um pouquinho. Mas se a gente fosse fazer ele direito, esse bin aqui seria alocado dinamicamente. É que a aula de malloc vai vir, então eu não quis queimar a pauta, né? Mas a gente alocaria ele dinamicamente, então em vez de ter um tamanho fixo aqui, teria um tamanho proporcional a n e k, né? Ele teria tamanho n mais 1 e k mais 1, que começa do 0. Cada um deles começa do 0, né? e vai até n e até k, inclusive, né? Então eles seriam proporcionais, tá claro? Que esse algoritmo do jeito se eu tirar isso aqui fixo, para que ele funcione, eu precisaria fazer uma tabela que cresce proporcional ao tamanho de n e ao tamanho de k. Então, nesse caso, a eficiência de espaço dele é a mesma eficiência de tempo, é da ordem de n vezes k. Tá? É o tamanho da tabela que eu estou usando. Dá para deixar ele mais eficiente? Dá, tem técnicas para isso. Tá? Mas nem é tão difícil, mas ele é um extra aqui da nossa aula, então eu não vou aprofundar nisso. Mas tem como deixar ele mais eficiente, não gastar tanta memória. Do jeito que ele está, ele realmente usa a tabela inteira. Basicamente, já que eu preencho a tabela inteira, né, eu gasto tempo constante para preencher cada posição da tabela e memória constante para cada posição. Como tem n vezes k posições, eficiência de tempo e espaço n vezes k. Isso é um pouquinho simplificado ainda, mas é um nível de análise que eu já fico satisfeito se a gente chegar. Beleza? Tá legal, então... Como seria a corretora? Perdão? Análise de corretora. Boa pergunta. Eu teria que pensar qual invariante que ele está mantendo. Mas eu acho que um bom chute para a invariante que ele manteria ali seria que binomial, né? A posição da tabela bin para i-1 j, vamos dizer, para as linhas anteriores da tabela e para as colunas à esquerda da posição que você está. Tá? Vou colocar de outra forma, para responder rápido assim ficar confuso. Lembra que invariante
é sempre uma propriedade que a gente mantém ao longo das iterações do algoritmo? Pelo jeito que a gente está preenchendo a tabela, indo dos i's menores para os maiores, dos j's menores para os maiores, e a nossa recorrência, ela dependendo dos termos menores, a principal propriedade invariante que eu manteria é: se eu estou na iteração em que eu vou tratar da posição i, da linha i, coluna j, tá? É essa que eu vou olhar. O invariante é que todas as linhas anteriores da tabela estão com o valor correto de i escolhe j. Né? Então, não seria i escolhe j, estão com os valores corretos da binomial. Né? Estão com os valores corretos de n escolhe k para um n menor do que o i, para um k menor do que o j. Tudo bem? O invariante seria esse. E seria um invariante relativamente fácil de mostrar que está correto, porque a ideia seria assim, a figurinha ajuda-se. Imagina que eu estou olhando para essa posição. O invariante basicamente está dizendo: olha, eu preenchi corretamente tudo isso aqui e essa linha até aqui. Na verdade, acho que eu nem preciso dessa linha, eu sempre olho para de cima, né? Então é até mais simples, eu posso olhar, olha, o invariante me diria: olha, todas as linhas acima estão corretas. E por que isso é importante? Porque essa soma que eu atribuo lá só faz sentido se esse cara tiver com o valor correto e esse tiver com o valor correto. Né? Inclusive, é uma observação, duas observações aqui que são relevantes. Se eu trocar esses dois fors aqui, o algoritmo continua funcionando? Será que não? Vamos pensar por um instante aqui, ó. Falei que não ia me aprofundar nisso, né? Mas vocês me pegam, ó. Esse cara, ele olha para quem está imediatamente acima dele e para quem está acima e à esquerda dele. Certo? Ele olha sempre para um cara que está logo acima e acima à esquerda. Então, se eu vou uma linha por vez, né, e daí eu vou preenchendo, ali, andando nas colunas da esquerda para a direita, que é o que eu estou fazendo, tudo funciona. Porém, se eu inverter isso aqui, eu poderia ir uma coluna por vez. Olha, eu preencho essa coluna inteira, depois eu preencho essa coluna inteira, depois eu preencho essa. Note que quando eu estivesse preenchendo essa posição, a posição de cima de mim eu teria acabado de preencher, ela estaria correta também. E a posição de cima à esquerda também seria correta. Então tudo bem, não quebraria. Certo? Agora, se eu fizesse algo diferente, se eu chegasse aqui e falasse: olha, eu vou andar do fim da linha, da última linha para a primeira. Ao invés de ir igual a 1 até n, eu vou andar de n até 1. Aí quebra o algoritmo. Porque eu ia ter que chegar aqui no fim da tabela e falar: olha, o valor desse cara é o valor dos dois de cima. Mas, pô, eu ainda não preenchi os dois de cima, eu estou querendo andar na ordem inversa. Então, a ordem dos laços aqui não é que essa é a única ordem válida, mas tem que ser uma ordem que respeita a recorrência. Tá? Então, algumas inversões eu posso fazer, não quebra, algumas quebram. É interessante analisar isso, porque quando você consegue perceber exatamente o que quebra e o que não quebra, você entendeu com mais detalhe a recorrência, em vez de aceitar, tipo, ali a gente está numa posição bem segura, né? A gente vai dos i's menores para os maiores, dos j's menores para os maiores. Mas eu posso trocar algumas dessas coisas sem quebrar, outras não. É interessante avaliar isso aí. Mas deixa só eu conectar. Qual tinha sido a pergunta que me levou a falar disso? Do invariante, né? Então, o invariante seria basicamente, o invariante principal seria basicamente você dizer, matematicamente, teria que ser mais preciso, né? Mas basicamente dizer que, olha, as posições da tabela pelas que eu já preenchi estão corretas. Né? E eu conseguiria mostrar esse invariante se eu tiver com os meus laços na ordem certa, e se eu tiver com o laço na ordem errada, a prova quebra ali. Né? Eu tento mostrar e falo: não, mas peraí, eu não consigo afirmar que esse cara já estava certo. E daí a coisa não anda. Tudo bem? Tá legal, acho que do algoritmo iterativo está de bom tamanho.